o dia que o maior streamer do Brasil, Casimiro, reagiu a um vídeo meu. Esse rapaz aqui é o Júnior, né? Júnior Cuiava. Essa aqui é uma lição que eu queria que alguém tivesse me contado antes, logo que eu comecei a trabalhar. Porque num espaço de 8 anos, teve 2 acontecimentos muito marcantes na minha vida que fizeram eu entender de maneira mais completa essa lição. O primeiro, lá em 2015, quando eu trabalhei pela primeira vez com algo que eu realmente gostava. E o segundo, em 2022, quando o Casimiro, o maior streamer do Brasil, reagiu a um vídeo meu. Então vamos começar pelo primeiro. Lá em 2015, mais ou menos 8 anos atrás, eu trabalhei pela primeira vez como designer gráfico. E eu lembro bem como aquilo foi diferente para mim. Porque foi a primeira vez que eu senti prazer no trabalho. É meio estranho, né? Sentir prazer no trabalho. É a primeira vez que eu gostei ali do que eu tava fazendo. Eu ficava até empolgado para acordar logo e ir trabalhar, porque eu sentia que aquele negócio era para mim, sabe? Tava de acordo com a minha personalidade. Eu sentia que eu podia ser exatamente quem eu era ali. E é exatamente nesse ponto que começa o paradoxo. Uma coisa maravilhosa e ao mesmo tempo um problema. Que é exatamente o fato desse trabalho combinar demais com a minha personalidade. Se você já criou qualquer tipo de arte ou qualquer tipo de coisa que você cria porque gosta, provavelmente você sabe o que é se identificar com aquilo que você cria. Como eu gostava bastante de arte, né, e eu já vinha de um passado ali que eu fazia aquarela, eu fazia pinturas em aquarela. Quando eu comecei a trabalhar com design, eu vi uma semelhança com a arte. Uma semelhança no sentido do que eu sentia fazendo, né? Do sentimento que aquilo me trazia quando eu estava fazendo. Apesar de design e arte serem coisas muito diferentes, né? Com propósitos diferentes. Mas o sentimento de criar nas duas situações era parecido para mim. E eu já vou te explicar por que isso era um problema. Mas além disso, a minha pouca maturidade profissional me atrapalhou na época também. O meu amadorismo foi a raiz desse problema que eu tive. E é justamente essa palavra amador que vai ajudar a gente a entender o que aconteceu. Eu li um livro que simplesmente mudou a minha vida. Porque foi assim um ponto de virada para eu criar esse canal. E principalmente, o que era mais difícil para mim, que era continuar num projeto pessoal ao longo dos anos. Esse livro se chama A Guerra da Arte, do Steven Pressfield. Não confunda com Arte da Guerra, do Sun Tzu. É Guerra da Arte. Só que é o seguinte, eles mudaram o nome desse livro agora para esse aqui, ó. Como Superar os Seus Limites Internos, que, diga-se de passagem, né, é um nome que eu não gostei muito. Tem cara daqueles livros meio cafona, assim, né? Mas o livro é incrível. Esse livro aqui é muito bom. É o Guerra da Arte, é esse livro, só mudaram o nome por questões comerciais. Esse livro ele serve para quem não consegue começar ou continuar os seus projetos. Pessoas que se empolgam e abandonam, eu era exatamente assim. Ou pessoas que nem conseguem nem dar início. Inclusive eu fiz um vídeo sobre esse livro em 2019, mas eu tô pensando em fazer uma versão atualizada, porque de lá para cá, ao longo dos anos, a coisa foi fazendo ainda mais sentido para mim. Então eu quero fazer um vídeo mais profundo, assim, indo mais profundamente sobre o que esse livro fala, só se vocês quiserem. Se você quiser esse vídeo sobre esse livro, me fala aí no comentário, porque se tiver bastante gente que quer, eu vou fazer, senão eu vou deixar de lado. Mas então, lendo esse livro eu consegui entender exatamente um erro que eu cometi em muita coisa que eu fazia, e especialmente nos projetos pessoais, que era ser amador e me comportar como tal. E amador não é só aquele que, assim, falta profissionalismo. É aquele que ama, é aquele que tem amor por aquilo. E eu comecei a ser um amador nos dois sentidos. Principalmente nesse de amar aquilo que eu fazia. E por consequência, me identificar demais com aquilo. Isso me atrapalhou não só com os meus projetos pessoais, ser amador, como também me atrapalhou com o meu trabalho como designer quando eu comecei lá, 8 anos atrás. Como eu solucionei isso? Deixando de ser um amador e começando a ser um profissional. E eu vou explicar o que isso quer dizer exatamente. O profissional tem algumas distinções de um amador. Primeiro de tudo, o profissional comparece todo dia no trabalho. Estando de bom humor ou não, gostando ou não, ele faz. Porque senão ele perde emprego, né, querido? Mas principalmente, ele não se identifica demais com o seu trabalho. Lembra que eu falei que eu tinha um sentimento muito parecido com arte quando eu comecei a trabalhar com design? Justamente por isso, eu me identificava demais com o meu trabalho. Só que aonde nasce o problema? Quando alguém criticava o meu trabalho, em vez de receber aquela informação e analisar com racionalidade, eu recebia ela com sentimento. Eu levava para o coração, eu levava para o pessoal. Eu me comportava como se eu fosse o meu trabalho. E é por isso que a frase-chave desse vídeo é, presta atenção agora,
Você não é o seu trabalho. Eu tô falando isso aqui nesse vídeo porque não é só quem ama o que faz que se comporta dessa maneira, que comete esse erro de levar para o lado pessoal. E eu também tô falando isso porque ter essa inteligência emocional vai te ajudar muito a ter paz no seu trabalho. Vai te ajudar muito a quando o seu trabalho for criticado, para que você não leve isso para o lado pessoal e seja um profissional, para que você possa processar as informações com razão e não só com emoção. E também do outro lado, para que o trabalho não seja algo que te define como ser humano, para que você não se esqueça de cultivar quem você é além do trabalho, para que você não se identifique além de um limite razoável com o trabalho, porque você não é o seu trabalho. Então, não haja como se fosse. E eu quero agradecer a você que me ajudou a fazer disso aqui, desse sonho, um trabalho. Você que comenta, você que assiste, você que me apoia. Eu valorizo muito essa nossa relação de confiança, né? O tempo que demorou pra gente ir construindo isso juntos. E como você já deve ter percebido, eu não aceito falar de qualquer coisa aqui no canal. Eu rejeito muita coisa porque eu trago pra você só o que eu acredito, justamente prezando pela nossa sinceridade. Um exemplo disso é a principal parceira aqui do canal, que é a Insider Store, que já tá aqui com a gente há mais de 2 anos. Esses dias alguém comentou que as roupas da Insider são caras, né? Que no caso era melhor comprar uma roupa de uma outra marca dessas de algodão comum. E esse tipo de coisa eu acho importante eu esclarecer e ser bem franco com você, sabe? Realmente não tem nem comparação. Porque, cara, é um fato, essas camisetas de algodão aí, em poucos meses elas ficam com cara de velha, com poucas lavagens. E eu tenho uma Tech T-shirt faz mais de 2 anos, eu uso ela diariamente pra ir na academia e ela tá com cara de nova, não desbotou, não perdeu caimento. E essa aqui que eu tô é uma oversized, né, que é uma camiseta com tecido mais grosso e tal, já pra outro tipo de ocasião. Então assim, pra mim, caro é você pagar o valor que você paga nessas camisetas para daqui a pouco ela tá velha. Você lava algumas vezes, já tem carinha de velha. Ou seja, é um investimento que compensa muito mais porque ela dura muito mais. Pensa bem, uma camiseta que dura poucos meses e a outra que dura 2 anos e meio, tá filé ainda, tá perfeita. Qual será que compensa mais? Então, como eu falei, né? Eu já testo há mais de 2 anos e eu posso falar, são roupas que valem muito a pena e realmente são muito mais duráveis. Além disso, elas têm tecnologias, né, que facilitam muito a vida. Por exemplo, você não precisa passar, desamassa no próprio corpo. Tem a regulação térmica também, que você dá uma suada na academia ali e ela não fica encharcada. Ela evapora rápido o suor. Então é isso, a Tech T-shirt não desbota e tem origem natural e biodegradável. A Tech T-shirt que eu uso no dia a dia é M, essa daqui também é M, mas lá tem todos os tamanhos do PP ao XGG. Inclusive tem um provador virtual lá no site que você coloca uns dados seus lá e você consegue ver qual que é o melhor tamanho para você. Vou deixar o link ali no primeiro comentário fixado para você conhecer toda a linha e provar virtualmente lá. E ó, não dá bobeira, quando você for comprar, lembra de usar o meu cupom JUNIOR12. Se você esquecer, volta aqui em qualquer vídeo meu que você vai ver que o cupom é JUNIOR12. Você ganha um descontão e ainda apoia o meu canal, porque daí a Insider sabe que você veio daqui. Então, Insider, muito obrigado por todo o apoio que vocês dão ao canal e por fazer as minhas roupas preferidas há mais de 2 anos. E agora a gente vai lá para outubro de 2022, quando aconteceu a segunda e mais intensa experiência. Eu simplesmente acordei de madrugada e olhei no meu celular e tinha um monte de notificação. O pessoal falando: o Casemiro tá reagindo a um vídeo seu agora. Para quem não sabe, o Casemiro, ele é um dos maiores streamers do Brasil, se não é o maior, ou já foi o maior. E se por acaso você não sabe, streamer é aquele cara que faz lives. Inclusive, o cara é tão grande que ele transmitiu a Copa do Mundo oficialmente. E assim, eu fiquei super feliz, empolgado com isso na hora que eu percebi que era verdade, mas aconteceu o seguinte. Qual que era o contexto? O cara pegou um vídeo meu para reagir 3 horas da manhã. E era um vídeo sobre hábitos. Então naquela hora da madrugada, dia de semana, vendo aquela live, pensa só como que a galera reagiu, né? Num lugar onde usualmente o conteúdo é humor. Que vídeo é esse do nada? Eu surpreendo a minha audiência sempre. Vambora. Cafezinho com Escobar. Então assim, o povo que assiste, o povo que tá lá no chat, tá na vibe de zoeira, né? O clima desse tipo de live, de react, é zoeira. Aí eu acordei lá, vi as notificações, fui abrir a live dele lá, né? E realmente, tava rolando, ele tava reagindo a um vídeo meu. Só que a hora que eu olhei pro chat, que tinha muita gente, tinha milhares e milhares de pessoas lá. A hora que eu olhei pro chat, em peso, assim,
me xingando, falando um monte de coisa, um monte de bosta de mim. Tudo que os caras podiam pegar pra falar bosta de mim, eles pegaram e falaram naquele momento. Aí você pensa bem, né? Naquela altura eu tava criando conteúdo já fazia mais de 3 anos. Sendo que desse tempo a maior parte foi sem ganhar um centavo. Colocando nos vídeos tudo que eu acredito, né? Compartilhando todas as ideias que me fizeram bem como pessoa, como indivíduo. Uma coisa que começou como um hobby, uma coisa que eu amo fazer e que de repente estava chegando para milhares de pessoas que não tinham nada a ver com isso. Mas, pasme, naquele dia eu percebi como eu estava bem de saúde mental. Aquele dia eu percebi que eu finalmente tinha aprendido a lição. Trabalho é trabalho e eu não sou o meu trabalho. Apesar de ser eu ali no vídeo, apesar de serem as minhas ideias, as minhas experiências, aquilo não me atingiu profundamente como pessoas ao redor, por exemplo, pensaram que ia atingir. É claro que eu me senti mal por ver a galera falando ali um monte de merda de mim em seguida. Eu sou um ser humano, né? Mas até eu fiquei surpreso porque aquilo não me atingiu profundamente. Os dias foram passando e eu percebi como aquilo foi uma experiência que teve o seu lado difícil, mas que me mostrou coisas que eu gostei de ver. E aquilo lá me motivou porque eu pude ver a força do nosso vínculo. Eu pude ver como esses anos produzindo e recebendo os feedbacks de vocês, recebendo as histórias de vocês, recebendo mensagens de vocês falando como os vídeos ajudaram vocês, como aquilo ali fez o negócio ficar com base forte. E é exatamente isso que me faz continuar todo dia. Além de eu precisar pagar as contas também. Porque se fosse só pagar as contas, eu só trabalharia com design. É bem mais lucrativo. Mas eu acredito nisso aqui que eu tô fazendo. Mas é aquilo que eu falei, né? Eu acho que pra qualquer pessoa aquela situação faria mal. E de fato fez mal pra mim, mas momentaneamente. Nada muito significativo. Um piá lá do interiorzão do Paraná que começou a fazer vídeos no final de semana, editava de madrugada porque amava fazer isso. Hoje vive disso. E vive bem. E esse momento foi um marco pra mim. Esse vídeo só chegou nele porque na época já tinha mais de 500 mil de visualizações. Então isso foi o meu trabalho indo ainda mais longe, furando bolhas. Mas apesar de tudo isso, eu não sou o meu trabalho. Eu sou uma pessoa que trabalha, que ama, que zoa, que brinca, que tem seus anseios, que tá gravando aqui, tá chovendo e a janela tá fazendo gritinho de tanto vento. Mas vamos continuar, que eu tenho que terminar. Que tem suas dificuldades, suas alegrias, suas paixões, seus sonhos. Eu sou uma pessoa que vai muito além da sua atividade financeira. Assim como você. Então, se você se identificar demais com o seu trabalho, lembre-se, você não é o seu trabalho. Então não haja como se você fosse. Bom, você é muito gente boa, mas eu tô indo pra lá. Falou!